Olá, estamos aqui mais uma vez, eu, Salatiel, com o nosso podcast Pergunta Cheque. Vai lá, Salá. Precisamos falar do nosso patrocinador desse episódio de hoje, é Tiel Story, uma loja de roupa de marca 100% original, roupa, perfumaria, calçados. A loja encontra-se em frente ao Hospital Jaime, no edifício Ventura Office, na Serra, sala 613. Lá tem perfumaria, roupas, calçados, bonés, acessórios 100% originais. É isso, Tiel Story, parceiro do Perguntas Cheque. Vamos que vamos, Alessandra? Vamos. Já posso apresentar o convidado? Por favor. Eu gosto dessa parte, sabe? Porque é prazer, é honra, é graça mesmo de Deus poder apresentar, né, o pastor, evangelista. Para mim é pastor, porque sempre pastoreamos, sempre estamos pastoreando, né? Evangelista Leonardo Moraes. O Leonardo, ele vai hoje trazer um assunto muito, muito delicado para os cristãos, que vai falar sobre o mundo espiritual, a influência, né, que o mundo espiritual exerce, né, na criminalidade. Pois é, pastor. Então quer dizer que o mundo espiritual não é só um. A gente tem a ideia de que existe... Fala em mundo espiritual, você só pensa no mal, né? Já começa aí, pastor. Já dá a entrada aí e vai falando pra gente. Saudação de paz a todos. Primeiramente, agradecer por estar aqui, por essa oportunidade de poder falar, né, sobre esse tema, abordar esse tema, a influência do mundo espiritual na criminalidade, né? Como a nossa irmã acabou de dizer aqui, a influência do mundo espiritual não é só na criminalidade, né? São em várias áreas que o mundo espiritual está aí. E existe dois mundos espirituais, né? Um lado bom e o mundo espiritual do lado das trevas, né? Onde é dominado por Satanás e os seus adeptos. Então, a gente vive em constante batalha nesse mundo espiritual, né? A gente vive em constante batalha no mundo espiritual e a gente tem que estar sempre com a visão aberta, né? Para isso, para saber entender isso aí, essa influência do mundo espiritual. A todo momento a gente é cercado em uma atmosfera que a gente não vemos, a gente não tiver visão espiritual, mas que existe, é verdadeira. Fora dessa atmosfera palpável, visível, material, existe uma atmosfera espiritual. E às vezes quem não tem visão espiritual é influenciado por esse mundo espiritual maligno. Para ela pode parecer normal e na verdade não é. Tem desejos que é produzido por esse mundo espiritual, tem vontades que é a influência desse mundo espiritual, né? Tem objetivos que é a influência desse mundo espiritual, e as pessoas só conseguem entender isso depois de ter uma visão espiritual para saber compreender. Mas existe mesmo, pastor, porque eu acho que a gente pode estar falando aqui para pessoas cristãs, mas pessoas também que de repente passou ali no YouTube, viu só aquele tema, curiosidade. Existe mundo espiritual de verdade? Porque a gente é muito palpável, aquilo que eu posso pegar, eu acredito. Ou como é que eu provo para as pessoas que não entendem que realmente existe? Existe? Eu consigo provar isso? Consegue. Primeiramente, a gente consegue provar isso à luz da Bíblia, né? Isso é muito interessante, o que você está falando, porque quando você vai ver Jesus, por exemplo, um pregador espiritual, ele tem um encontro com Nicodemos, que é um príncipe dos judeus, é fariseu, tem uma bagagem. Só que ele ficou sem entender aquilo que Jesus estava falando com ele pelo fato dele não ser espiritual, né? E Jesus, quando ele está conversando com Nicodemos, ele está dizendo: Nicodemos, é necessário vós nascer de novo. E ele, como uma pessoa carnal, por mais que tenha uma bagagem, uma certa sabedoria, ele não tem essa visão espiritual. Ele ainda não é uma pessoa espiritual. Então o mundo espiritual não é só um conhecimento, né? Não, o mundo espiritual só pode ser conhecido por alguém que na verdade é espiritual. Que nascer de novo. Por isso que Jesus disse, né, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, porque para o homem natural é loucura. Então esse assunto que a gente vai abordar aqui, para alguém que não é espiritual, pode ser que não entenda. Mas depois dela se tornar uma pessoa espiritual, nascer de novo, como você está falando, Nicodemos, né? Jesus está falando isso com ele, né? Se você nascer de novo, você vai compreender o que eu estou falando. Na realidade, o irmão Leonardo falou às pessoas que, né, não entendem, porque geralmente as pessoas, primeiro linha de raciocínio, é tudo culpa do diabo, a gente não pode demonizar tudo. Mas e o mundo espiritual, então, a gente faz de conta que ele não existe? Não, ele existe. Eu trouxe aqui uma passagem aqui, gostaria de ler, pedir licença. Deixa eu só falar uma coisa antes, porque você vai entrar nesse mérito aí, né, da palavra. Eu queria só completar, porque às vezes você de casa não acredita que existe mundo espiritual. Ok, o pastor falou aqui, o evangelista falou que precisa ter a visão espiritual, mas eu acredito que no decorrer aqui do bate-papo, você vai começar a falar, então é aquilo, então era espiritual, porque tem coisas que acontecem e você não sabe o que é. Aí aquela coisa assim, gente, uma voz me disse que eu não deveria ir.
Isso é o mundo espiritual. Então, mesmo que você não acredite, que você não tenha visão aberta, mas eu tenho certeza que você vai cair várias fichas hoje, você vai começar a entender coisas que aconteceram na sua vida, e você fala, isso aí é o mundo espiritual. Você vai ver, até o final do bate-papo, vocês vão entender. Eu vou trazer aqui Deuteronômio 31, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e tua descendência. Quando fala aqui de mal e bem, de escolha, tem a ver também com o mundo espiritual, pastor? Bom, nesse texto aí, na verdade, que Deus está falando, acho que é para os hebreus, nessa passagem, no tempo de ela serviria para hoje? Ele está falando sobre ações e consequências. Escolhas, né? Sobre escolhas e bênçãos que você pode alcançar. Mas que o mundo espiritual influencia nessas ações e escolhas. Claro, que essas escolhas aí, na verdade, vão trazer consequências que pode levar tanto ao inferno quanto ao céu, né? Que o céu é sobre aquilo que a gente está falando, né? Tanto o céu como o inferno existe, Deus e o diabo também existe, o mundo espiritual da parte do bem, o mundo espiritual também, que é constituído por Satanás e seus demônios também existe, e é sobre esse assunto aí, né? Isso aí é muito difícil a gente conseguir entender mundo espiritual, mundo físico, como que um tem acesso ao outro. Eu trouxe aqui outra passagem, que é base bíblica, né? Que somos evangélicos. Somos de espiritualidade. Espiritual. Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13. O Daniel orou 21 dias. E a resposta não chegava. E aí, o que aconteceu? O príncipe da Pérsia, um tipo de demônio, tinha travado a resposta de Daniel. Mas como se Daniel estava no mundo físico, essa resposta do mundo espiritual... Qual a influência, né, do mundo espiritual no mundo físico? Quantas pessoas estão esperando a resposta hoje e não chegou ainda por conta de um motivo desse, mas ela não acredita que existe mundo espiritual? Independente de você acreditar ou não, ele existe. Não depende o mundo espiritual não precisa da minha crença para existir. É verdade, ele existe. Quando o apóstolo Paulo fala que não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra potestades principados, ele quer dizer o que com isso, pastor? O apóstolo Paulo, na verdade, ele está falando sobre uma guerra que a gente travamos na condição de igreja, né? O diabo luta contra qualquer ser humano, mas não na posição de igreja. O Paulo está deixando bem claro para a gente que nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra seres humanos, né? A gente está travando uma guerra espiritual. É por isso que às vezes a gente não sabe como resolver alguns problemas, né? Existem coisas que a gente queremos resolver de forma errada. Tem coisas espirituais que tem que se tratar de coisas espirituais, porque a nossa guerra é uma batalha no mundo espiritual, né? Às vezes a gente sabe que o psiquiatra ele vai nos ajudar de alguma forma, mas tem vezes que a gente tem que tratar de forma espiritual, né? Na oração. Tem guerras que a gente trava, às vezes, que a gente tem que tratar em oração. Então a gente trata de forma espiritual. E a gente saber quem é o nosso inimigo, quem é o nosso adversário. Sempre que eu estou pregando o evangelho, eu comento sobre isso, como você disse, né? Que Daniel, ele ora a Deus e no primeiro dia Deus já ouviu a resposta de Daniel. Só que 21 dias ali o diabo ele impede dessa resposta chegar até Daniel, ao ponto de Gabriel ter que orar um dos príncipes, que é Miguel, para descer e pelejar para que essa resposta chegue até Daniel. Aí em Judas capítulo 1, versículo 9, ele diz, porque o próprio arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, não ousou pronunciar a palavra de maldição, mas disse que o Senhor te repreenda. E ele continua dizendo assim, se dizem do que naturalmente conhecem como animais irracionais. Judas ele está dizendo que as pessoas às vezes estão guerreando uma guerra e elas não sabem quem é seu inimigo, não sabem quem é o adversário que luta contra a sua alma, porque o próprio arcanjo Miguel, quando ele não usou pronunciar a palavra de maldição, ou seja, o inimigo ele tem uma autoridade, esse inimigo da igreja, esse inimigo da humanidade, esse inimigo de nossa alma, ele tem um poder, ele é dotado de sabedoria, ele é dotado de inteligência. Então, se a gente não tratar de forma espirituais as nossas guerras espirituais, a gente vai perder. Eu tenho que ter a arma certa, né? Para cada guerra, para cada arma, né? Eu queria trazer uma outra passagem aqui, Lucas capítulo 22, 31 e 54. Disse também o Senhor, Simão, eis que Satanás me pediu para vos cirandar como trigo. E aí? Bom, aí na verdade Jesus está dizendo para Pedro, né? Pedro, esse que Satanás nos pediu para você andar como trigo, mas eu intercedi por vós para que vossa fé não desfaleça. Então, né? O mundo espiritual, mais uma vez, interferindo diretamente no mundo físico. E Jesus, ele pede por Pedro, por saber que Pedro não tem estrutura para suportar aquilo, né? E Pedro, você vai ver que Pedro, ele achava que ele era forte. A gente não é forte, né? Porque o próprio Jesus disse para Pedro, Pedro, tu vai me negar. Ele disse, não, se for preciso por ti, eu darei a minha vida. Ele falou assim, Pedro, eu te conheço, pô. Porque essa passagem é muito importante, porque o que Jesus está dizendo? Ele fala bem assim, vocês não podem pela sua força. Né? Essas guerras que vocês travam,
essas pelejas que vocês vão encontrar, vocês só podem resolver sendo fortalecidos espiritualmente, confiando no Senhor. Porque o diabo tem poder, né? Portanto, Jesus falou que ele não tinha força para suportar aquilo que ele ia negar. E ele negou, né? Isso depois produziu uma maturidade nele ao ponto dele entender, né? E se converter, que né? a nossa força está no Senhor. Para nós vencer essa guerra, a gente que ele se converteu depois disso, né? Depois disso, né? Porque a gente converter, a gente só nega, né? A gente só nega. Pastor, então assim, vamos trocar por miúdos, né? Vamos falar da origem. Então, onde foi que esse mundo espiritual começou? Porque assim, a gente percebe que quase o Velho Testamento, o Antigo Testamento, não tem pessoas demoniadas. Mas quando Jesus veio no Novo Testamento, só surgiu demônio até de cemitério. Parece que os demônios estavam esperando. E aí no Novo Testamento foi brotando demônio. Raramente, porque acho que o caso de Saul, que fala que era um espírito maligno, mas da parte do Senhor, você não vê demônio. Lá no Éden, né? Mas era uma cobra, mas possessão. Igual o Gadareno, começou depois de Jesus. Depois Jesus no Novo Testamento. Jesus veio revelar esse povo que estava escondido. Onde começou o mundo espiritual? Acho que a presença de Jesus deve ter incomodado esse povo, né? Deve ter incomodado. Estava tocadinho, né? Jesus apareceu Dá a origem do mundo espiritual, então. Começou no Novo Testamento, o negócio já está feito desde o Jardim do Éden. No Velho Testamento a gente entende, né, que ele era um querubim ungido para proteger, que ele se rebela contra Deus, tem vontade de ser igual a Deus. Mas ninguém pode ter os atributos que Deus tem, a não ser Jesus, né? Jesus ele é igual ao Pai em todos os atributos, onipotente, onisciente, onipresente. Ele nunca foi capaz de ter isso, né? Foi pro coração dele ter se estabelecido que ele cai na terra, que ele vai virar Satanás. Aí já é vários nomes que é dado pela luz da Bíblia, né? Porque tem alguns nomes hoje que são dados para demônios que não tem na Bíblia, né? O capeta, cão. Os demônios que, não sei de macumba que eles falam, mas na Bíblia não tem. E é daí pra lá que começa, mas se você vê no Velho Testamento não tem muito disso, né? Assim, expulsão de demônios, essas coisas e tal. Mas essas legalidades foram abertas no Jardim do Éden, na verdade, né? Então o mundo e aí, espiritual daqui pra lá a gente começa a nossa linha de raciocínio, se a gente for olhar, ali na Eva, na verdade, é que começa, na verdade, a influência, que é o tema que nós vamos abordar aqui é influência no mundo espiritual, na criminalidade. Se você olhar quando ele se rebela contra Deus, ele vai pro Jardim do Éden pra tentar a Eva. Você vai ver que a primeira coisa que Satanás tenta fazer com Eva é o quê? Tentar degrinir o caráter de Deus na mente de Eva. Que é o que estava no coração dele, né? Isso aí. O que tinha no coração dele, ele queria passar por Eva, que era ser igual a Deus. Isso daí, ser igual a Deus. Ou ele tá falando o que pra Eva? Ele disse pra você não comer porque você vai morrer, né? Mas ele falou pra você não comer, porque se você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Querendo colocar na cabeça de Eva que Deus estava privando ela de fazer o que ela queria. Que ela conhecia, Você tá entendendo? De provar algumas coisas. E na verdade aquilo mexeu com a mente de Eva, né? Entendeu? Tentou perverter o caráter de Deus na mente de Eva e tal. Isso fez que Eva comesse do fruto proibido. E daí uma legalidade foi aberta para o pecado entrar no mundo, né? E na verdade isso daí é uma das coisas principais que o diabo faz com a nossa juventude. Não é isso aí? Tentar perverter o caráter do seu pai, da sua mãe. E falar assim, seu pai é careta. Ele tá querendo te privar de algumas coisas. E nosso pai tá sempre ali falando assim, não entra nisso, você viu que fulano morreu. Foi o que Deus falou pra Eva, né? Não isso vai. Aí, crime não presta e tal. Só que é bem verdade que se você olhar no livro de Gênesis, a consequência não chegou de imediato, porque ela não comeu e morreu. Né? E é o que mais faz as pessoas, na verdade, hoje se corromper os nossos jovens, porque a consequência não vem de imediato. Você sabe disso, sabe muito bem disso. A consequência não vem de imediato. Então, isso daí é um dos maiores fatores que faz o jovem continuar na criminalidade ali e tal, e praticando, por achar que não tem consequência, sendo que vai vir lá na frente. E aí, isso é uma artimanha do diabo, deixar você, ele vai dando corda, deixa você conquistar. A gente vai falar sobre a influência na criminalidade. E aí acontece o primeiro crime. O homicídio de Caim e Abel. De Caim e Abel. Começou lá a criminalidade, e daí pra lá vai indo. Até nisso que você tá falando, pô, lá não tinha muito isso. Mas é daí que... E um dia morreu metade da população. Isso aí. Porque eram 4, né? Aí morreu um e outro ficou fugitivo, quer dizer. Acabou com 25% da população em um dia. Começou o crime ali. Então a influência criminal já foi ali, né? Aí no Velho Testamento que vai indo, pecado, que o diabo vai influenciando o homem, é pecado, em pecado, adultério, idolatria, parará. E por quando entra no Novo Testamento, né? Jesus já entra lá, aí o negócio já tá mais escancarado. Tem um gadareno lá com 6 mil, com uma legião de demônios, e hoje... Como é que tá a humanidade? Naquela época não tinha a quantidade de pessoas que tem hoje, né? Hoje, quanto mais pessoas, mais pecado. A gente tá para trazer... A gente focou na criminalidade porque, na realidade, a gente vem conversando com alguns especialistas, advogados. A gente entende que o ser humano ele tem tendência pro crime. Ele tem tendência pro crime porque furto de energia é crime. Criar animal silvestre sem licença é crime. Sonegar imposto é crime, rachadinha é crime. Mentir pro marido, então, quer dizer, é crime. A gente mentira, vive sob práticas de crime. Agressão é crime, tortura é crime.
A gente vive sob práticas de crime. Só que a nossa sociedade tem esse lance de... Vamos apontar selecionar, o crime né? do traficante, o crime de não sei o quê. Só que a nossa sociedade é uma sociedade que vive praticando crimes, entende? E às vezes não tem essa noção. É um praticar crime egoísta. Não, meu fluxo de energia aqui é de boa, agora o tráfico de droga ali tem que acabar, tem que morrer. Então às vezes eu me pergunto, será que tem que morrer? Será que tem que acabar? O que tem que fazer, tem que fazer? Porque o mundo espiritual continua influenciando. Um pai de família, trabalhador, tem pavor de criminoso, mas quando a polícia entra de greve, você pesquisa no Google aí, ele aparece lá furtando, arrombando uma loja. Mas como assim? Ele não é criminoso? Ele é pai de família, trabalhador, homem honesto, homem íntegro. Isso seria também influência do mundo espiritual na vida de um cidadão desse? Ou desses cidadãos que praticam esses crimezinhos domésticos que se acham que é normal? O diabo ele atua em várias áreas, na verdade, que não é só na criminalidade, né? Tem práticas que a gente pratica que abrem legalidade. O mundo espiritual passa a ter poder em nossa vida a partir daquela prática que a gente comete. Aquilo acaba sendo um vício, porque o diabo nos algema naquela prática que a gente praticou. Isso não é só na criminalidade, no tráfico, na prostituição. Você nunca traiu a sua esposa. Você traiu uma vez, um demônio da prostituição te algema naquilo ali, que você vai querer sempre fazer aquilo ali. Você é um político correto que se corrompe por uma vez, o diabo te aprisiona naquilo ali, que não abre a legalidade, o diabo passa a ter poder naquilo ali, que ele se torna um vício. Então, em várias práticas, o diabo ele tem essa influência, né? E também traz prazer para a carne, né? São coisas que traz prazer para a carne. E a gente não pode também eliminar o mundo físico. Agora, né? Hoje também. Eu consigo entender perfeitamente. Para uma pessoa que está atolada com o pé no inferno é difícil, mas a gente estava conversando sobre 7.1 aqui no último episódio, enganadores. E a base do 7.1 é a mesma. Mostra vantagem e te rouba. No mundo espiritual, o que é que o diabo faz com o menor? É pra boca, as novinhas, você vai ter na quebrada. Mostra que o diabo é 7.1, o inferno é 7.1. Ele é o pai da mentira. Então ele mostra pra molecada que você vai ter moral na quebrada. As novinhas. Depois os moleques se param dentro do centro de detenção provisória, cheio de cadeia pra pagar, frustrado, financeiramente derrotado. Aí o plano do diabo se concretiza. O 7.1 do diabo foi concretizado. Você entende, meu irmão? É isso aí mesmo. O diabo ele é o pai da mentira, né? Ele é maior do que qualquer mentiroso que você já viu, né? Ele é o pai, é quem criou, né? Quem inventou o negócio da mentira. E o diabo, na verdade, que se você olhar o livro de Ezequiel, quando vai se tratar sobre Satanás, você vai ver quantas vezes fala sobre sabedoria. E é isso que o povo não entende. O chefe lá da hierarquia desse mundo espiritual das trevas, que é a influência para acabar com a humanidade, ele é um ser dotado de inteligência. Só que o povo pensa que o diabo ele é como se fosse um pitbull. Um animal raivoso, irracional, que só quer destruir, o Tasmania. Ele não é isso daí. Ele é estratégico, né? Estratégico, paciente. Existe hierarquia, então, no mundo espiritual? Com certeza existe hierarquia. Então ele é bem organizado, então, né? O diabo é organizado. É um crime organizado. Você vê que lá tem principado. Fala de reinos, né? De reinos. O príncipe da Pérsia. Ele era o responsável pelaquela região. Ele é responsável pelaquela região. região. Aí eu creio que cada quebrada tem aquele demônio, como se fosse... Boca, o gerente, eu creio que é dessa forma. Aí. E esse pessoal do mundo espiritual, eles precisam de pessoas no físico para agirem. É isso que eu ia perguntar, como é que ele atua no mundo físico? O mundo espiritual, como é que ele atua no mundo físico? Paulo escreveu em 1 Coríntios 3,16, ele disse que não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então nós somos casa habitada pela presença de Deus, né? Isso é tão verdade que a gente vivemos uma constante guerra, né? O Paulo escreveu que a carne milita contra o espírito contra a carne e se opõem-se uma a outra. Nós somos uma casa habitada por uma presença que nos dá força para fazer aquilo que queremos, servir a Deus e tal. Só que essa casa pode ser habitada tanto por uma presença boa como uma presença maligna, né? Então, a partir do momento que o cara decide deixar abrir legalidade no mundo espiritual para ser uma casa habitada por esses demônios têm poder contra ele. Né? Isso aí. Você vê, por exemplo, na cidade de Gadara. A Bíblia diz que Jesus vai pisar na cidade de Gadara, tem um jovem que cadeia não segura, algemas não segura. A Bíblia diz que ele saiu de casa, ele habita de cemitério em cemitério, ele causa feridas em si mesmo. E a Bíblia diz que quando Jesus pisa na cidade de Gadara, ele se prostra. O que temos nós contigo, os filhos de Deus Altíssimo? Quando eles perguntam qual é o nome dele, ele fala, Legião é o nosso nome, porque somos muitos. Somos muitos. Então quer dizer que um corpo físico pode ter vários demônios, né? Uma legião, segundo os estudiosos aí, nos romanos era que contava como 6 mil demônios. Que contava que uma legião de soldados eram 6 mil soldados. 6 mil soldados. Então provavelmente era vamos botar que seja 6 mil demônios dentro de um corpo, entendeu? Faz muita cagada, não faz? É isso aí. Só que ele não tá fazendo o que ele quer, ele não tem ele não tem autocontrole em si. Ele já foi dominado por demônios que têm um poder superior ao dele.
Entendeu? Então ele é conduzido por essas Ele vontades, é só por esse desejo. uma marionete. A gente vai entrar ainda no seu testemunho, que eu acho que é o que vai mesmo fortalecer Na aqui a realidade, eu já ia chamar sobre isso, porque a gente entende que o senhor já foi do mundo do crime, já teve atolado, já teve com o pé no inferno, eu vejo dessa forma. E assim, a gente não vai romantizar o crime. Nossa intenção não é essa. Não, mas pelo com contrário. sua experiência, o senhor tem base para hoje trazer e falar. O mundo do crime tem influência diretamente com o inferno, com o mundo espiritual? Com certeza tem, né? Uma vez que a vontade do diabo é matar a humanidade. Você vai ver o índice de homicídio que é produzido pelo tráfico de drogas é altíssimo. É o que mais produz morte, se você olhar. É a disputa pelo tráfico de droga, né? Então ele tá diretamente ali, onde tá as torres, né? As fortalezas satânicas nas bocas de fumo, no tráfico de droga, que é onde ele consegue extrair mais morte, matar pessoas, matar jovens. Com certeza tem uma influência do mundo espiritual. E é muito difícil você virar para um jovem e você dizer para ele que tá errado, quando na verdade ele nunca teve condição de ter nada. A família, porque geralmente a maioria dos jovens que estão no tráfico de droga vem de classe baixa, das periferias. Então dentro de casa a mãe não tem condição de dar a roupa que ele quer, né? Porque o ser humano é vaidoso, quer ter uma roupa boa, quer ter uma bicicleta boa, quer ter uma condição financeira boa, uma comida melhor e tal. Então a mãe vai sempre estar ali aconselhando a não ir, porque ali é ruim. Só que quando ele entrar ali, ele vai provar o tráfico de droga, ele vai ver que deu condição de ter aquilo que ele queria. E essa consequência, como eu falei agora, não vem de imediato. Então é muito difícil. Como é que você vai botar na cabeça dele que aquilo é ruim? Sim. Quando na verdade ele tá tendo condição de comprar a roupa que queria, comer o que queria, ele tem a atenção das pessoas. Se ele tivesse uma visão de entender que 10 antes deles ou morreram ou estão cheios de cadeia, mas ele não consegue enxergar isso. Ele não consegue enxergar isso. Ele acha que isso não vai acontecer com ele. Agora, outra coisa que eu venho observando, que eu sou uma pessoa muito observador, o tráfico de droga, a princípio, é essa vantagem que o inferno mostra. Só que eu vejo que hoje, não todos, mas a grande maioria, eu falo com certeza absoluta, já estão no tráfico de droga, já não é mais pela roupa, já não é mais pela moto, quase não tem moto mais, já é só pelo vício da droga, para manter o vício. Porque se eu trabalhasse também o poder, hoje, né? O poder e a fama. Não, no começo é isso. Alguns estão com essa mentalidade, mas a maioria que estão na frente de batalha mesmo, eu falo com certeza absoluta, já estão ali agora só pelo vício, para sustentar o vício. Porque se eu trabalhar de servente de pedreiro, eu não consigo fumar 10 baseados em um dia. Mas se eu tiver na boca ali, eu consigo fumar 10 baseados em um dia. Então tem uma grande maioria desse pessoal que já não é mais pela ambição. A princípio foi pela novinha, pelo armamento, pela posição. Agora já é pela escravidão do vício, meu irmão. Pela escravidão do vício, que aí se torna muito mais difícil desse jovem voltar atrás. Porque agora não depende só da ambição, da prostituição, agora depende também do vício pela droga. Se torna até algo isso químico, é triste, né? Meu irmão. Fica com aquela dependência química também. E existe um triângulo no mundo espiritual que é o mesmo que existe no mundo criminal. O diabo veio matar, roubar e destruir. No mundo do crime, o que é que rola? Morte, destruição e roubo. Então, entendeu? O diabo ele transfere o mundo espiritual e reflete no mundo físico. Eu ouvi uma vez um estudo, o rapaz falando que tudo que existe no mundo físico, que o mundo físico é um espelho do mundo espiritual, que o mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo físico. Eu falo isso. Cadeira, trono, tudo isso tem no mundo espiritual também. A gente acha que isso aqui é mais real, porque é o palpável. Isso é uma reprodução do mundo espiritual. É o contrário. Né? Matrix, quem assistiu Matrix? É aquilo ali. É aquilo ali. É a reprodução do mundo espiritual, aí. Né? E aí e quando a gente começa a entender que existe influência, por quê? A gente pode estar falando para pessoas que nunca foi possessa, nunca, né, um demônio entrou nela, e que ela não rouba, não mata, não, faz aqueles crimezinhos domésticos que você falou. Então ela acha assim, não, então eu tô legal. Mas o mundo espiritual, assim, eu quero dizer assim, existe uma escolha, você vai ter que escolher, porque você falou assim, somos seres que precisamos de um espírito habitando em nós. Se essa pessoa ainda não entregou a vida para Jesus, não tem o Espírito Santo de Deus dentro dela, eu não tô falando de religião, tô falando de Jesus. E Jesus não é placa. Então, se a pessoa não deu a vida dela para Jesus e o Espírito Santo habita nela, então tem outro espírito. Porque a casa não fica vazia, senão se você é um ser trino, tem que ter as três coisas. Algum espírito tem que atuar ali dentro. Porque a sua carne ela é reflexo do seu espírito. Verdade. Se você ora muito, sua carne não quer saber do pecado. Mas se você ora pouco, que alimenta o espírito, sua carne ela vai ser reflexo daquilo. Porque a nossa alma, que são as emoções, ela não tem compromisso com nada. A alma que chora lá com a música do Roberto Carlos, ela vai chorar com louvor na igreja. A alma é assim, descomprometida. E a carne reflete o que seu espírito tem.
Então, precisamos entender que eu não estou no mundo do crime, eu nunca matei, nunca roubei, mas eu preciso me entregar para Jesus de qualquer jeito. Eu vou estar influenciada. E vou entrar no texto, que a gente tem que entrar no testamento do pastor, porque isso aí não pode ficar de fora. Mas a mulher, por quê? Porque crente endemoniada. Quero falar sobre isso. A mulher encurvada. Ela chega na igreja, encurvada 18 anos, e aí Jesus fala, ela é filha de Abraão, ou seja, ela é crente, porque filha de Abraão era crente. Essa é filha de Abraão. E era um demônio que tinha nela. Não era uma doença física. E aí, pastor, esses crentes endemoniados na igreja? Rapaz, isso é um problema, né? Isso é um problema. Porque às vezes a gente... Porque existe o processo é isso eu ia perguntar. Tem aquele que o diabo entra nele e tem aquele que o diabo só sopra. Só influencia. Isso? Vamos lá, fala, pastor. E aí eu sempre comento isso aí com os meus amigos, eu falo, né? Você vai ver sobre Pedro, quando Pedro, ele é elogiado, né? Jesus fala, você foi a carne, não foi a carne, o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E não demora muito tempo, ele quer repreender Jesus sobre a crucificação. Longe de ti, tal mestre, que tal coisa te aconteça. Jesus fala, você apartai-vos de mim, Satanás, porque não entende as coisas de Deus, e para lá e por eu. Então, ali, na verdade, que muita gente acha que Pedro era endemoniado, e Pedro não era. Ali, na verdade, era uma influência, porque o inimigo, ele tem esse poder de influenciar você, né? De influenciar e você, às vezes, acabar verbalizando aquilo que o diabo quer. Com Judas Iscariotes, se você olhar, é diferente. O diabo entrou no coração dele. O diabo entrou no coração dele. Portanto, depois dele cear na ceia, e tem alguns momentos, é claro, que dentro da igreja a gente vai ter que dividir a mesa com Judas Iscariotes, né? Isso daí é normal. A gente tá falando, por que isso essa pessoa... Tenhamos cuidado para nós não sermos também o Judas Iscariotes, né? O Judas Iscariotes e tal. Mas ali, quando ele come um bocado de pão, a Bíblia diz que o diabo entra nele, né? Jesus diz, o que tem de fazer, faça depressa. Não é isso aí? Faça depressa. Então, como Paulo escreveu, né? Está no meio de nós, saíram de nós, mas não está no meio de nós, mas não está de nós. Um negócio mais ou menos assim. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Tem pessoas dentro da igreja, com certeza, que estão adorando, estão louvando, e não tem nada de Deus, na verdade, né? Entendeu? Pastor, fala da sua experiência, pastor. Como é que foi esse envolvimento, então, no mundo do crime? Como é que foi? Qual a idade que o senhor tinha? Conta pra gente um pouquinho. Eu acho que foi mais ou menos assim, dos 14 anos de idade que eu entrei pra criminalidade. Com todas as igrejas que eu passo, eu conto, né? Eu não romantizo o crime. Paulo escreveu em Filipenses 1:12. Quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho. Tem pessoas que não têm chamada para contar aquilo que viveu. Eu conto porque Deus tem isso comigo e eu tenho evidência daquilo do trabalho, do resultado. Muitas almas se convertendo ao Senhor. Só que eu fui criado dentro da Deus e Amor, conjunto Jardim de Deus e tal. Sempre é. Chega lá na cadeira, todo mundo é filho de pastor, desviado de gente. Da Deus e Amor. Só que aí eu pude perceber que minha família não tinha condição de dar aquilo que eu queria. Eu queria ter uma condição, a vaidade vai surgindo, o diabo vai colocando isso no coração. Eu sempre testemunho que eu morei 20 metros de uma boca de fumo, onde o traficante ganhava muito dinheiro. Minha mãe foi trabalhar, eu não culpo ela por isso, né? Mas as mães têm que dar uma atenção nisso, têm que dar atenção para os seus filhos quando forem trabalhar, não deixem eles sozinhos, que a mente deles estejam ocupados com alguma coisa, porque tem um ditado que dizem que é verdade, mente vazia, oficina do cão. Eu ficava em casa praticamente sozinho, eu e minha irmã, e aí saía pra rua e comecei a fazer aviãozinho e percebi que o dinheiro que eu ganhava fazendo um aviãozinho cobria o dinheiro que minha mãe dava na semana. Então, aparentemente, parecia ser bom. Com o aviãozinho eu consegui comprar uma tênis, consegui comprar uma bicicleta, consegui comprar uma roupa. É o que eu falei pra você. Como é que você ia colocar na minha cabeça que aquilo não era bom, quando na verdade aquilo estava dando tudo que eu queria? E sua mãe não percebia esses objetos chegando? Ela começou a perceber assim aos poucos e tal. Depois uma tatuagem. Depois eu virei aviãozinho da boca. Aí depois a palavra dela pra mim já não tava dizendo mais nada, porque você começa a contender, discutir, bate a porta, sai de casa, vai pra rua. E ela vai medir palavras, porque ela começa a perceber que se ela começar a bater nessa tecla, o filho vai sumir, não vai voltar mais. Entendeu? Então aí foi começando, eu virei aviãozinho da boca de fumo. Mas você não era usuário? Você era usuário? Não, depois eu comecei a usar cocaína. Primeiro eu comecei no tráfico, eu pegava arreio, entregava pra guarnição da polícia militar. E me tornei conhecido. Depois de virar aviãozinho, que eu virei vapor, eu tive uma boca de fumo no quintal da minha casa. Eu fui conhecido. Pastor, o que é aviãozinho vapor? Eu, por exemplo... O aviãozinho, ele faz um favor. Ele ganha um dinheiro por esse favor. Fica o vapor é aquele que pega uma carga. Ele pega 26... Aí ele já tá dentro da boca, então, já tem responsabilidade. Olha de novo a aparência com o mundo espiritual. A hierarquia. Você vende 26. 6, o dinheiro de 20 é deles, o dinheiro de 6 é seu. E assim você vai trabalhando com 16 anos de idade. Eu virei dono da minha primeira boca de fumo no quintal de casa, e ele traficando, e provei a cocaína.
Quando eu provei a cocaína, eu percebi que ela me produzia uma adrenalina, uma disposição, e comecei a consumir muita cocaína, larguei o tráfico de droga, fui abandonando o tráfico de droga, comecei muito na cocaína. Só que aí cria o desejo de você ter respeito, porque as pessoas ainda não te respeitam. E aí o diabo começou a me levar por essa lado, por essa área de assassinato, homicídio, essas coisas. E daí pra lá, eu sempre testemunho isso, que na sala da minha casa, um presbítero da Deus e Amor virou pra mim e falou assim: Leozinho, o diabo fez uma reunião no inferno pra arrancar sua vida no prazo de 2 anos. E eu nunca esqueci essa profecia. Quando eu completei 18 anos de idade, na época eu tinha 16, eu era um dos 10 anos procurados, anunciado pela TV Gazeta, e comecei no tráfico de droga. E aí que foi abrindo legalidade no mundo espiritual, né? Aquilo que pra mim era curiosidade, foi se tornando normal. Olha o cuidado de Deus em avisar, né? Deus ainda avisa, né? Avisou. Entendeu? E daí eu fui cada vez mais me envolvendo em tráfico de droga, homicídio, disputa pelo tráfico, fui baleado, fui tomando boca de fumo, fazendo inimizades, guerra pelo tráfico, ia pra Unis, fugia da Unis, ia pra Unis, fugia da Unis, ia pra Unis, fugia da Unis, até que eu completei 18 anos de idade. O delegado José Lopes sempre falou comigo que o dia que eu completar 18 anos de idade, ele me mandaria pra Máxima 2, que é o presídio de segurança máxima. E na parede da DHPP tinha 29/6/1992, que era a minha data de nascimento. Ele dizia: o dia que eu te pegar aqui, eu te mando pra Máxima 2. Mas aí Deus começou a palestrar comigo, que um dia minha mãe foi na comunidade me ver, a Deus e Amor, ela falou comigo assim: ó, eu te entreguei na mão de Deus. E depois que ela falou isso aí comigo, porque quando se entrega na mão de Deus, a coisa muda. Né? Aí você tirou da sua mão, né? Aí é Deus. Aí o negócio A gente tira mudou. a nossa mão e deixa de Deus. Deixa de E Deus. o pai e a mãe tem legalidade pra isso, né, cara? Tem um poder pra isso. Ainda mais Muitos crente. pais, muitas mães não entendem isso até hoje. Isso. Ficam tentando às vezes resolver usam com as essa próprias autoridade forças. pra Mas mostrar é o o que eu filho. sempre Autoridade. falo, a mãe de Tiago e João, né? Permita que meu filho assente a tua direita e a tua esquerda. Mãe ousada. Tem mães que tem que ter ousadia de pedir. Aí quando ela falou isso daí comigo, a mesma intensidade que eu ia perdendo, uma arma profeta tentando pra dizer: Deus tem um propósito na sua vida, vai mudar a sua vida, tu vai ser um pregador, ouvia você de terno, que parar e pororô. E você... Aí uma equipe ia lá me visitar, o único momento que eu tinha paz era o momento que eles sentavam comigo pra pregar o evangelho. Mas pra isso mim. na cadeia? Na rua. Na rua? Isso na rua. Já tinha fugido. Tô assim, sendo bem Resumo, rápido, só pra um aham. resumo pra resumir. Pregando pra mim era o único momento que eu tinha paz. Botava a pistola debaixo da lajota, eles conversando comigo e falavam pra mim assim: Deus tem o poder de fazer o impossível na sua vida. Eu falei: mas como? Eu tô cheio de cadeia. Tinha muito mandato de Porque pra gente prisão. impossível era se livrar da cadeia, né? Naquela época, de 26 homicídios, 60 trocas de tráfico de droga no saúde menor, um monte de coisa. Então, pra mim, parecia que eu ia fazer assim. Eu falei: eu já tinha esse pensamento. O dia que eu bater na cadeia, eu não saio nunca mais. E ele dizia pra mim assim: Jesus tem poder de fazer isso. E tem mais, eu vejo você de terno e gravata. Então eu comecei a criar curiosidade nesse negócio, entendeu? E eles ali pregando pra mim e tal, e eu perdendo um arma. Eu me lembro que eu cheguei em uma fase da minha vida que as coisas apertou tanto pra mim, pra Vila Velha, que eu tive que ir pra Viana e me escondi. E aí em Viana eu sempre pedindo oração pelos pastores, eu fui convidado a participar num culto, eu testemunho sempre isso aí, que eu fui participar de um culto no segundo andar de uma casa na Amor Divino. Na Amor Divino eles fizeram aliança e começou naquele clamor, orando, falando em mistério, minha pistola debaixo do sofá. Só que eu já tinha experiência com arrepio, essas coisas, de orar e falar: me livra, pai, meu corpo arrepiar, por isso ir embora, e eu não morrer e tal. Só que aquele dia que eu segurei naquela aliança, eu vi que eu fui dominado por um poder que, se eu não abrisse os olhos, alguma coisa ia acontecer. Eu abri o olho, quando eu abri o olho... Isso era o mundo espiritual? Com certeza era o mundo espiritual, querendo me batizar no Espírito Santo mesmo naquela vida, porque acontece muito disso daí. E quando terminou, eu falei com eles assim: eu senti um negócio diferente. Eles falaram: sentiu o quê? Eu, naquela época, eu era inocente, não entendia de mistério. Eu falei com eles assim: rapaz, você já viu Dragon Ball Z? Ele falou assim: eu falei: já viu o Ki do Super Saiyajin? Ele falou: já, rapaz. Eu falei: pois é, eu não sei o que é, mas eu senti aquele negócio aqui. Aí eles viram e falou comigo assim: isso é porque Deus quer te batizar no Espírito Santo, Deus vai fazer de você um pregador do Evangelho. Deus me preparou pra me botar na cadeia. Deus me botou na cadeia. O primeiro dia que eu cheguei na cadeia, assim, coisa de semanas, uma missionária entrou e falou assim: quantas vezes eu te avisei? Quantas vezes eu usei profeta pra falar com você, você não ouviu minha voz? Ele abriu a sepultura, eu fechei, abriu de novo, eu fechei, mas te trouxe aqui, porque eu tenho uma obra, eu tenho um vaso escolhido pra mim. Eu vou te usar muito nessa terra e vou te arrancar daqui. Não tem como você sair. Naquela época eu tinha 26 homicídios, era muito processo. E ali eu aceitei Jesus, arrumei uma Bíblia, ali Jesus me batizou no Espírito Santo, a minha língua destravou. Tô até sentindo a presença do Eterno aqui. Amém, fica à vontade. Meu Jesus. Fui batizado no Espírito Santo. Deus começou a operar meus inimigos aceitando a Jesus. Fui batizado nas águas. Minha foto saiu na primeira página do jornal A Tribuna. Naquela tarde Deus falou comigo assim: eu botei sua foto na primeira página do jornal A Tribuna para mostrar para os seus inimigos que a partir de agora você é meu. Ninguém toca você. Uma coisa que Deus sempre falou comigo, ele falou comigo assim: eu vou te arrancar pela porta da frente desse presídio. E você vai ver que eu sou Deus na sua vida. E você vai ser um pregador e vai ser uma voz dentro dessas igrejas, vai pregar o evangelho. Ali eu passei por muitas experiências, só que eu era um cara muito possesso de demônios. Eu passei por um processo de libertação muito horrível, demônio da prostituição, do assassinato, essas coisas. E um dia eu dentro da minha cela, eu fui dormir. Quando eu fui dormir, um homem sentou do meu lado da minha jega com uma folha de remédio e falou comigo assim: olha pro seu corpo.
Eu olhava pro meu corpo, eu via feridas cicatrizando. Ele falou comigo assim: eu vou passar essa folha de remédio no seu corpo, eu vou sarar as suas feridas e vou fazer tudo novo em você. Eu caí, perdi a respiração, não consegui ouvir direito, eu orava, eu falava: Deus, tira a presença dele daqui, senão eu vou explodir. Ele saiu e nesse processo eu fui sendo libertado, jejuando. E quanto mais eu jejuava, mais ia quebrando essas legalidades que o mundo espiritual tinha comigo, eu ia me sentindo mais com juízo e sereno. E aí Deus foi operando. Uma vez eu sonhei com um homem na cela falando comigo, perguntando para ele: por que eu vou sair daqui? Você é um missionário, você é pastor? Ele falou comigo bem assim: Leonardo, lembra quando você era do crime? Eu falei: lembro. Ele falou bem assim: pois é, você vai brilhar, você vai ser uma explosão. E na mesma intensidade que você for usado, eu vou te usar dentro da igreja. Porque onde abundou o pecado, superabundará a graça. Eu dei uma rajada de mistério, ele deu uma rajada de mistério também. Daqui a pouco eu caí, não ouvia direito, entendeu? E perdendo a respiração e não conseguia, dizendo: tira a presença dele aqui, Deus, porque senão eu vou explodir. Eu acordei e guardei aquilo ali. E era Deus falando comigo já sobre aquilo que ele iria fazer, né? Do jeito que Deus falou comigo, ele fez. Ele me arrancou pela porta da frente, fez de mim um pregador do evangelho. Eu escrevi meu livro, vou para o segundo livro. E as mesmas mídias que me colocavam como monstro diante da sociedade, eu dei entrevista para a Tribuna Notícias, TV Gazeta, dei entrevista para a CPD das Convenções Gerais do Rio de Janeiro e tal. E Deus tem feito até hoje a obra dele. Então, assim, eu falo com propriedade sobre libertação. Para mim não existe causa perdida. Porque o dia que Deus, ele fala: eu vim salvar e buscar o que você havia perdido. O que você havia perdido. Então, ele é o Deus das causas perdidas. Então, assim, é o que Deus fez na minha vida. Eu acredito que Deus pode fazer com qualquer pessoa, independente do que seja. O Fernandinho Beiramar. Não interessa, o Fernandinho Beiramar só foi mais uma vítima. Né? O FB, o Nem da Rocinha. Pra mim não interessa qual bandido que é. A gente tem um projeto sobrevivente que a gente entra nas comunidades todo sábado. Hoje mesmo é dia de culto. A gente chega lá, tem 15 caras de Glock na mão, fuzil, chora, ouve a palavra, respeito, porque esse público é um dos que mais respeitam. E a gente luta por esse público, só porque carente, a gente é espiritual. Pastor, oprimido pelo inferno. Pelo inferno. Eles só são cativos, eles não entendeu? Eles só são assim, pessoas que estão sendo vítimas do mundo espiritual que está aprisionando. Mas é uma casa, Marcos 7, 23, Marcos capítulo 3, versículo 27, né? Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, em casa, se primeiro não maniatar o valente. Aí assim roubará os bens do valente. Eles só são bens que estão sendo aprisionados pelo valente, mas vindo alguém que é mais valente do que o valente, amarra o valente, que é o leão da tribo de Judá, leva embora, fala: é meu, eu vou mudar a história e acabou. E sabe pastor, uma coisa? Mas esse processo de libertação foi um processo terrível, né? Aí hoje eu entendo. E pra essa molecada, pastor, que tá lá, como que não tá procurando, como, né? Cara, que a gente vai conseguir alcançar esses jovens e ele ter que passar por esse processo, que não é fácil esse processo. E não é igual de também, libertação, né? não. Tem que entender que cada caso é um caso, com certeza. Mas o importante é que a Bíblia diz assim, que quando o diabo chega, se ele encontra a casa limpa e adornada. Então, assim, há uma necessidade no geral, porque quanto mais limpa a casa, que quando tá suja, já tá ali dominada, né? Já fala que ele já é meu, deixa quieto. Mas é preciso também as pessoas que se consideram: eu sou do bem, não faço nada de errado. Mas, como eu falei, nunca entregou a vida a Jesus. É preciso abrir os olhos diante desse nosso bate-papo de hoje, porque a Bíblia diz que o diabo chegando, encontrando a casa limpa e adornada, ele bagunça. Então, talvez você considere a sua vida como uma vida, tá tudo legal, tá tudo limpo. É assim que o diabo quer. Pastor, fala um pouco sobre o livro, por favor. Deixa eu dar uma olhada no livro, por favor, pastor. Inclusive, eu trouxe 2, né? Era pra ter trazido 3, que era pra ter dado pra ele ali também de presente. Eu trouxe um pra... vai ficar sem livro. Eu trouxe um pra você, eu trouxe um pra você, eu trouxe um pra ela também. Que eu vi um pouquinho. Aqui, fala um pouco sobre esse livro, por favor, Relatos pastor. de um sobrevivente. Esse livro aqui, ele é um livro de 42 páginas. Eu tenho um testemunho desse livro aqui. É um livreto, né? A gente vai ler rápido. É um livro que lê rápido. Dá pra emprestar, eu vou emprestar pro Cleiton depois, eu vou ler rápido. Eu poderia, na verdade, ter mastigado aqui pra aumentar a página e tal, mas eu fiz assim, sempre na direção de Deus, do começo ao final, conduzido pelo Espírito Santo dele. Ele conta um pouquinho da minha história. Eu tenho um testemunho, que eu tenho um livro desses no presídio, pessoas que voltaram pra ajudar através desse livro aqui. Contei um pouco da minha história também. Ele é muito bom pra jovens, não é porque ele é meu, mas ele é muito bom para jovens. Eu tenho amigas pastoras que têm filho no tráfico de droga, que falam bem assim: ele no plantão ele lê esse livro seu, vendendo droga, sentado e lendo o livro, né? Então a pessoa manda mensagem pra mim e fala bem assim: rapaz, eu li o seu livro e isso me animou para voltar para Jesus. Eu li o seu livro e ele me deu força para voltar para Jesus. Então, eu tenho aí, dele, trouxe 2 de presente, um pra Salatiel, um pra você também, pra vocês lerem depois. Pastor, e onde acha o livro? Onde você for comprar? O meu livro não tem, de livraria e tal. Geralmente, quando eu tô na itinerância, eu tô pregando, eu levo o livro.
O pastor faz umas lives, inclusive eu acompanhei 2 lives abençoadas. Vocês aí, ó. Libertação. Acompanha as lives do pastor no Instagram. Depois a gente coloca... colocar o Instagram dele, por favor, aqui embaixo. Acompanha as lives dele abençoadas, traz uma oração forte. Só ir lá e seguir. Leonardo Moraes. Relato de um sobrevivente. Eu quero perguntar uma coisa que eu li na reportagem, que você não podia ir para os presídios pregar. Aí você foi lá, lá em Maruípe, no quartel, e encontrou um policial que te amava muito. No quartel. Eu sempre, onde eu passo, eu testemunho sobre isso daí. Eu me lembro que quando eu era o tráfico de droga, eu era muito odiado pela polícia militar. Mas tinha uma GAL, porque hoje é tática, naquela época era GAL, que se destacava no meio de todas as guarnições, porque tinha um soldado que chamava-se Davi. Eu nem sei se eu poderia estar citando o nome dele, mas hoje ele é convertido. Eu perdi o zap dele, mas ele se tornou um amigo meu. Ele me perseguia muito, mas pensa num policial ruim. Mas ruim mesmo, né? E tal. E ele sempre que me parava com essa GAL, eles me paravam, e eu me lembro que ele discutia com a minha mãe, discutia com meu pai, me xingava, né? Virou uma coisa pessoal, né? Se torna pessoal, né? Porque são 2 lados opostos, isso, né? Eu me lembro que o parceiro dele, o mais claro, aparentemente parecia ser evangélico, quando me parava e dizia assim: não, mas tu sabia que Jesus tem poder de te mudar? Poder de transformar seu caráter? E quando ele ouvia, ele dizia assim: não prega pra isso não, isso é um capeta, isso é um demônio, isso aí não vale nada. E bem que em alguns pontos ele tinha razão. E aí eu falava assim: claro que eu creio. E ele falava assim: não prega isso não, isso é um inseto. Mas ele era muito ruim mesmo, né? E Deus aí aconteceu todo esse período aí que eu passei, que eu contei aqui, fui pro presídio, Deus transformou minha vida e eu saí. Eu me recordo que um dia eu recebi um convite, o pastor falou comigo: Leonardo, se arruma, hoje você vai pregar, botei um terno, gravado, perfume, Bíblia debaixo do braço, parti pro quartel de Maruípe. Eu perguntei pra ele, na verdade, aonde que é, pastor? Ele falou: você vai pregar dentro do quartel de Maruípe. Tremeu, não, pastor? Falei: meu Deus, pregar pros polícia hoje. Né? Parti pro quartel de Maruípe, passei isso sim é muito processo. Isso faz parte do processo. Traz cura. Você pensa que essa pregação, Deus tá curando você, curando o policial. Com certeza. Aí cheguei lá no quartel de Maruípe. Quando eu entrei no quartel de Maruípe, passei por alguns portões e entrei dentro do quartel de Maruípe. Quem conhece o quartel de Maruípe sabe que dentro do quartel de Maruípe tem uma igrejinha, né? Que é a igrejinha do quartel. E ali dentro se reúnem policiais para adorar a Deus. Tem caixa amplificado, violão, as cadeiras, tudo certinho. Aí entrei, Bíblia debaixo do braço, perfumado. Entrei para dentro do quartel. Quando eu tô chegando na porta da igrejinha, aquele monte de policial sentado para participar do culto, policiais que matou, foi preso, roubou, foi preso, recebeu propina, foi preso. Estavam presos lá dentro, os policiais. Lá presos, lá dentro. Uhum. Só que ali era o culto, o momento deles participarem, né, do culto, e não sabia que o pregador era eu. Aí tinha um monte de policial que me conhecia. Quando eu pisei o pé na porta da igrejinha do quartel, o primeiro policial sentado assim para ouvir a palavra é aquele que dizia: não pega pra isso não, pai, isso é um capeta, isso é um demônio, isso não vale nada. Quando ele olhou para mim assim, eu subi pregando: Jesus salva, liberta, transforma, o olho dele brilhando e tal. E chorou, né? Me abraçou na hora ali e tal, pediu perdão, conversou comigo e tal. E eu conversei com ele ali também. Deus me arrancou e ele depois virou meu amigo. Mandou um zap pra mim, eu peguei o WhatsApp dele e falei: bem, eu vou te trazer na sede que eu congrego. Trouxe ele na sede que eu congrego. Mas foi uma noite de muita glória, de poder de Deus, de lágrima. Todo mundo não se aguentou, quebrantado, chorando. E ele também. Porque um cara que praticou o mal a vida toda, agora tá provando disso daí, né? E tal, entrou, levei ele em cima do altar e tal. Testemunhei, abracei. Ele chorando de soluçar. Aquilo era muito real. Todo mundo viu que aquilo ali era verdadeiro e tal. Só que aí ele foi praticando alguns crimes. Aí ele foi preso, na verdade, em flagrante. Graças a Deus que ele ganhou liberdade, né? E tal, e hoje tá em liberdade, tá em monte, tá buscando até então, fiquei sabendo que ele tá buscando, tá servindo a Deus e tal, e virou meu amigo pra glória de Deus, porque o poder de Deus é isso aí, na verdade, a gente nunca pode desmerecer. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é isso, né? Deus, ele tem essa especialidade de pegar pequeno, fazer grande, fazer grande. Leonardo, eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto. O senhor tem um projeto com o pessoal ali de Anguetá, o pessoal do São Pedro. Fala um pouco sobre esse projeto, por favor, pra gente. Hoje é sábado, hoje é dia de nós estar na rua, às 3 da tarde, aos sábados, às 3 da tarde, a gente tem esse projeto. Que a gente... Só gente que teve a vida... Gente boa, né? Só gente boa. Se você olhar lá... A prova da transformação. A prova da transformação. Se eu pegar o projeto ali, a gente quebra qualquer tese ou teoria de que bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. Não tem como. Nisso. Então ali tem pessoas ali que tiveram a vida pior do que a minha. Tem pessoas que teve a vida ali pior do que a minha. Ali tem o evangelista Arlen, né? Que era dono de Anguetá, que era terrível. Tem um Júnior de Viana também, que era terrível. Deus mudou a vida dele também. Passou no Vale da Sombra da Morte, Deus mudou. Tem um Vinícius que usa prótese, perdeu uma das pernas com tiro de 40. Tem um José também que perdeu uma perna e usa prótese, participa conosco com tiro de 40, que perdeu também. Em troca de tiro, essas coisas.
Tem o Ricardo Luminato também, que era chefe do tráfico de droga também, que todo mundo dizia que estava cheio de cadeia e hoje foi transformado. Tem o Robson, que era gerente geral do Bairro da Penha, que hoje foi transformado. Tem o Márcio das Bolas também, que foi envolvido no tráfico de droga também. Então, tipo assim, a nossa equipe é só de ex-bandido. É por isso que a gente tem acesso à boca de fumo. Onde a gente chega hoje, a gente consegue até a liderança levar o evangelho para ele, eles recebem com reverência e temor a palavra de Deus. A gente tem esse projeto que nasceu primeiro no coração de Deus, chama Sobreviventes, né? Tem a camisa, tudo certinho, caixa amplificada. Tem como acompanhar? Tem Instagram, alguma coisa? Como ter acesso? Tem um projeto. Se você acessar lá no Instagram Sobreviventes, vai aparecer lá. O nome certinho, Sobrevivente, trabalho de reino. Sem destaque, negócio de holofote, essas coisas. Um trabalho de reino mesmo assim, trabalho de rua. Evangelho nas ruas. Que benção. Todos os sábados. Aí quem quiser seguir lá no Instagram Sobreviventes, segue lá, acompanhe. Ô, pastor, e é importante, Salatiel, também, a gente reforçar. Você falou aí tantos nomes que eu tenho certeza que talvez quem está em casa não conhece nenhum, mas o mundo do crime, reconhecer algum nome, e é reforçar o papel da igreja no mundo. Resgatar um homem desse, olha o benefício para a sociedade. Então as pessoas precisam, você não precisa ser crente não, mas você precisa respeitar o trabalho da igreja como entidade não só religiosa, mas social também, porque quantos nomes existem aqui? Uns 10 nomes? São 10 bandidos da pesada que matavam, roubavam, destruíam a sua família, porque vendia droga para o seu filho, que Jesus libertou. Então, você pode até nem seguir, mas respeita esse Deus que é o dono da igreja, porque a igreja tem feito um trabalho social, a igreja merece respeito. Isso não é divulgado na mídia, nem é o que a gente quer, notoriedade. Esse bate-papo aqui não tem fins lucrativos, nem muito menos notoriedade. A nossa ideia é que um dia milhões de pessoas ouçam realmente seu testemunho. E a gente sabe o poder da mídia e da internet. Então, a igreja, cara, é muito eficaz nessa questão de resgatar. Não é só uma questão de levar para o céu, não, que isso é muito pessoal. É questão de tirar homens perigosos da sociedade e transformá-los em transformador, em multiplicador. Gente, precisamos tirar o chapéu para a igreja. Quem iria numa boca de fumo levar uma palavra para um cara que está ali aprisionado? É isso aí. Esse cara não aceita qualquer um, não confia em qualquer um. Você entende? E só para concluir, eu vou deixar você encerrar, que eu sei que está na hora. Porque, né, a gente... Pode falar. Deixar aqui aí, Salatiel, porque a gente gosta. E quando é o evangelho, então, a gente se amarra mesmo. Eu sou apaixonada por esse Deus, por essa palavra que liberta. E eu quero só reforçar 2 exemplos na Bíblia, que veio do mundo do crime. Moisés. Homicida. É 175? Homicida, 121. 121, aí, graças a Deus, não sei. Mas isso é homicida, fugitivo, virou um libertador. Libertador. E outra, o ladrão da cruz, que não precisa nem de comentário. Então não existe causas perdidas para Deus. Verdade. E o que nós falamos, onde abundou o pecado, superabundará a graça. Mas como? Aquele cara matou 26, porque o pecado abundou nele, mas agora a graça está superabundando. E quem é o pecado diante da graça? E tem um versículo, só para acrescentar o que você está falando, que diz que a graça se manifestou trazendo salvação a todos. Não é alguns. Todos os homens, não é para alguns. Então não adianta querer botar limite na graça de Deus, né? Cada um tem a sua vida. E nem rotular o pecado do outro, né? Porque eu também tenho o meu pecado. Não mato, mas eu tenho o meu. E aí? E você, Deus vai te usar especificamente para um público. Mas tem um público que às vezes eu vou, que às vezes Deus não tem uma chamada para você de chegar lá e levar alguma coisa. Então Deus, ele nos preserva com vida, entendeu? Para que com vida a gente possa pregar para pessoas que estão vivendo aquilo que a gente já viveu um dia. Porque o propósito vai ser sempre maior. Tomemos posse, né? Isso aí, o propósito é sempre maior. E a graça, eu completar, meu irmão. Eu vim na chuva hoje, gente, só para falar para vocês isso. A graça nos leva para o céu. E a misericórdia nos tira do inferno. Um amigo meu falou isso. Então, pela graça somos salvos. E pela misericórdia não vamos para o inferno. Então, Deus usou de misericórdia com você, mas também usa com você de casa. Você nunca matou, nunca roubou. Mas a misericórdia de Deus te alcança aí. Mas você precisa abrir o coração para a graça. Essa graça salvadora. Porque o Deus que transformou a vida do pastor Leonardo, a minha, Deus Salatiel, também quer transformar a sua vida em casa. Verdade. Então, independente se você nunca cometeu um crime aparente, mas entrega a sua vida para Jesus, vem viver isso que o Leonardo está contando, porque o mundo espiritual, ele é real, quer você acredite ou não, ele é real. É melhor acreditar e depois descobrir que era verdade do que chegar lá no inferno e falar assim, ixi, era verdade, bem que o Leonardo falou na live agora. Então, vem para Jesus, fala lá, fica à vontade. A gente falou muito sobre Pedro aqui, e esse mesmo Pedro que negou Jesus, que o diabo pediu para se andar com ele, que ele foi usado em algum momento pelo diabo, certo? Ele nos escreveu um livro também. E aqui eu trouxe aqui no Pedro 5, versículo 8, olha o que é que ele avisa pra gente.
sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele tinha base para deixar essa palavra pra gente? Muita. Pedro? Com certeza. Você entende? Com certeza. Anda em derredor, né? Isso é verdade, né? O que Pedro disse. Mas tem um verso também que diz que o anjo do Senhor está ao redor, né? Então, para todo aquele que está guardado e zelado pelo poder de Deus, né? Existe um anjo também para nos guardar. É claro que existe um diabo andando todos os dias ao derredor e tem que se vigiar, porque o diabo tá aí para matar, então é roubar páreo, e destruir. Né? Ali é páreo. O bem e o mal. Igual o desenho animado, fica um anjinho aqui, né? Isso aí. O negócio é páreo. Ô, irmão Leonardo, o que você diria hoje para um jovem que está ingressando no mundo do crime com essa ilusão, como o senhor já teve um dia, de mulheres, dinheiros, que o diabo, o 7.1, o inferno te mostra uma coisa que, né? O que o senhor diria para esse jovem hoje? O conselho que eu tenho para dar para os jovens de hoje em dia, primeiro é que a conta não chega de imediato, a conta chega depois. O pecado, ele faz bem para a carne por um instante, mas depois ele vai trazer consequências para você. Então, o conselho que a sua mãe está te dando, o conselho que o seu pai está te dando, entendeu? Que você não está ouvindo, porque aquilo que você recebe do tráfico de droga parece ser bom. Eu tô aqui para te falar uma coisa. No começo parece ser bom, mas ele vai ter consequências. Então, escute seu pai, escute a sua mãe. Se você nunca usou droga, não use droga. Se você não roubou, não roube. E continue do jeito que você está. A partir do momento que você pratica a legalidade no mundo espiritual, como se fosse uma algema espiritual que o diabo vai colocar nas suas mãos, ele vai sempre ter legalidade para trabalhar nisso aí. Você vai ser cada vez vai se aprofundar mais nisso. Isso vai trazer consequências para você. Então, não entre nisso. Se apegue com Jesus, estar com Jesus é muito bom. Tudo que você está provando eu já provei. Se você fuma, eu já fumei. Se você cheira, eu já cheirei. Se você bebeu, eu já bebi. Só que cavalo branco, bucanas, red label, maconha, cocaína, nada substitui aquilo que a gente temos, que é a presença de Deus. É por isso que Jesus disse, né? Deixe-vos a paz, não dou como o mundo dá. Tá bom? A paz de Cristo é insubstituível. Tá bom? Então Jesus tem o melhor para vocês. Não entre por esse caminho. Trabalhe, busque a Deus, porque o que Deus tem para vocês não imaginam. Tá bom? A gente tá com um projeto, a gente vai voltar com o irmão Leonardo mais pra frente, com outro projeto também, já confirmou com a gente que vai vir com a gente naquele projeto nosso. E a gente quer agradecer, meu irmão. Muito obrigado. Foi de grande valia a sua presença aqui, a experiência que você tem de dar um conselho para o jovem, mas com base no que está falando, certo? Com a credibilidade. Eu quero te agradecer, meu irmão. Muito obrigado. Amém. Continue sendo usado por Deus. Amém. Você entendeu? E é isso aí, meu irmão. Eu que te agradeço por essa oportunidade. Agradeço Prazer você também nosso. por essa oportunidade também. Sempre que precisar de mim, eu estou à disposição de vocês. E sou grato por estar aqui. A gratidão é toda nossa, Toda porque nossa. a cada bate-papo é uma experiência nova, um espírito renovado, né? A gente sai gente tem que tocado, a gente ser sai tocado. alcançado, É. Às vezes a gente pensa que é sobre você, mas aí às vezes a gente descobre que é sobre Entende nós. que é sobre nós. É Deus, né? E no final é tudo sobre ele. Tudo sobre ele, Glória isso a Deus. mesmo. Louvado A gente seja fica Deus. por aqui mais uma vez com mais um Podcast? Perguntas Cheque. Falou! Valeu.